Sexta-feira, dia 7 de agosto de 2026. Queridos irmãos e irmãs, com alegria nos encontramos mais uma vez para refletirmos juntos o Santo Evangelho. Nessa sexta-feira, dia 7, primeira sexta-feira do mês, dia em que honramos o Sagrado Coração de Jesus, nesse mês vocacional, queremos juntos olhar com atenção, abrir os nossos ouvidos, a mente e o coração para acolhermos a palavra de Deus, que nos direciona e dá sentido à nossa vida. Escutemos o Santo Evangelho. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que aqui estão não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pois bem, temos diante de nós uma daquelas passagens bíblicas que nos marca profundamente. Creio que tantos de vocês, assim como eu, lembra direitinho dessas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós já ouvimos tantas vezes e elas sempre nos tocam de uma maneira muito forte. Jesus fala da importância de caminhar com Ele, de estar unidos a Ele. E quem pode realizar essa união com Cristo, nossa, com o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo. É por essa razão que nós iniciamos a nossa reflexão clamando ao Espírito Santo pela poderosa intercessão da Virgem Maria. Então, iluminados pelo Espírito Santo, nós refletimos sobre essas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e pensamos: o que eu estou fazendo da minha vida? Será que realmente eu estou vivendo unido a Jesus? E aí então, nós olhamos as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e compreendemos que realmente existe uma única maneira de caminhar sobre essa terra, tendo essa maravilhosa união com Ele. É por meio da atenção à Sua palavra. É por isso que é tão importante começarmos o dia meditando a palavra de Deus. O Evangelho, ele realmente toca no mais profundo do nosso ser. No momento em que eu estava fazendo a leitura, proclamando esse Evangelho, eu estava pensando justamente nisso. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas se perde a sua vida? E Jesus Cristo fala realmente no sentido mais profundo de perder a vida. Não é simplesmente, claro que não é tão simples, é complicado a gente pensar na questão da morte corporal, da morte física, mas ele vai muito adiante. E não é só a morte física, mas sobretudo a morte espiritual, a morte da alma. É por isso que, seja qual for a missão que nós abraçamos, como sacerdotes, religiosos, religiosas, pais, mães de família, consagrados, a missão que a gente assume na paróquia, na igreja, o nosso trabalho profissional, seja engenheiro, advogado, médico, é, responsável por algum departamento em uma empresa, seja qual for, nós precisamos cultivar uma vida interior.
nós precisamos ter uma afinidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus. E isso não acontece assim, de qualquer jeito. É preciso cultivar uma vida de oração. Quem não reza não consegue progredir. A gente se torna insistente, repetitivo, talvez nesses últimos dias, as reflexões que você ouviu eu fazendo aqui, insisti várias vezes, mas porque realmente não tem como. É uma insistência e uma persistência que deve existir em nós em manter a nossa vida espiritual em dia por meio de uma vida de oração autêntica. Não rezar somente no início e no final do dia, como se fosse um parêntese que eu abro e fecho no final do dia. Não, de maneira alguma. Nós temos que passar o dia em oração. Santo Antônio Maria Zacaria, e eu já repeti isso várias vezes nas minhas homilias, mas é algo que está sempre presente na minha vida. Santo Antônio Maria Zacaria, meu pai fundador, diz o seguinte: é preciso elevar a mente a Deus durante o dia várias vezes. O que é isso, senão a descoberta de um cristão que, iluminado pela palavra de Deus e conduzido pelo Espírito Santo, percebe que a oração deve fazer parte do meu cotidiano. Eu não posso simplesmente rezar no início e no final do dia. Eu tenho que passar o dia regando essa plantinha, que é a minha vida espiritual, com a oração. Por breve que seja, por menor que seja. Então, a mensagem do Evangelho nessa primeira sexta-feira do mês, queridos irmãos e irmãs, é um convite a realmente cultivarmos uma vida interior. É isso que dá sentido à nossa vida. Quantas vezes nós já nos encontramos em situações em que a gente percebe que poderia ter ficado muito abatido diante de um problema, de uma frustração, de um acontecimento inesperado, mas por estarmos firmes na rocha que é Cristo, estarmos alicerçados nele por meio de uma vida de oração autêntica, nós conseguimos suportar aquele baque, aquele momento, sem nos deixarmos abater quanto poderia ter acontecido caso nós não cultivássemos uma vida de oração. Temos que rezar. Essa cantiga, que pode para algumas pessoas, principalmente para quem não quer progredir, o discurso fica difícil, fica repetitivo, fica enjoado, né? Aqui e acolá tem quem use até a palavra, já vem com essa ladainha. E eu me oponho sempre porque se tem uma oração que eu admiro e gosto de fazer, é a ladainha. E nesse modo de falar de maneira pejorativa, como se a ladainha fosse uma coisa ruim, negativa, cansativa, exaustiva, é, realmente eu não admito, eu combato isso aí, porque, na verdade, a pessoa que não quer progredir, ela começa a encontrar desculpas em tudo, até na repetitividade. Mas se o Espírito Santo vai repetindo isso, é porque ele que nos conhece profundamente sabe que nós precisamos, a todo momento, ser sacudidos para compreendermos a importância da oração em nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor virá na sua glória, o Senhor virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Isso aqui não é uma hipótese, isso aqui não é uma mera colocação. Essa é, de fato, uma afirmação que nosso Senhor Jesus Cristo faz para que nós compreendamos. Nós precisamos de resultados. Fica chato falar isso, principalmente para quem está no mundo corporativo, porque logo lembra das exigências e das pressões. Então, vamos mudar. Nós precisamos avançar. Nós precisamos conquistar, com a graça de Deus, uma vida espiritual cada vez mais autêntica, verdadeira. Queridos irmãos e irmãs, isso nos levará à prática do bem. E à medida que nós avançarmos na prática do bem, nós estaremos realizando a vontade do nosso Pai que está no céu.
E dessa maneira, um dia, nós alcançaremos a retribuição pelo bem que nós fizemos. Nós temos que ter um cuidado muito grande para não parecer que é uma barganha, que é algo que eu faço simplesmente pelo interesse. Não. Nós temos que ter diante de nós a certeza de que é uma conquista. É uma conquista necessária que eu preciso alcançar, que é a minha salvação eterna, e que eu alcançarei com o meu esforço e a ação do Espírito Santo em mim, com a minha permissão, por meio de uma vida de oração. Então não se descuide. A oração do texto, a meditação dos mistérios, as várias devoções que a gente cultiva, por exemplo, hoje, sexta-feira, é um dia especial para a gente fazer a Via Sacra. Quando eu estava na Basílica de Nazaré, no período da quinzena do Sírio, nós rezávamos na hora da misericórdia a Via Sacra, daquele modo bem mais rápido, só enunciando cada estação e rezando aquela jaculatória, né, que a gente costuma fazer após cada estação. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Então, queridos irmãos e irmãs, é isso que nós precisamos fazer. O que adianta nós alcançarmos tantas conquistas se nós não crescermos na fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Se nós não amadurecermos como cristãos autênticos? Todas essas conquistas que são coisas muito boas que alguém pode alcançar na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida pessoal, elas representam pouco diante do que Deus nos oferece, que é um amadurecimento na fé, um crescimento espiritual, uma configuração cada vez maior com o nosso Senhor Jesus Cristo. E repito, é pela graça do Espírito Santo e com o nosso esforço que nós conseguiremos alcançar esse objetivo. Que nessa sexta-feira nós meditemos sobre o coração de Jesus, coisa muito necessária, porque nos últimos tempos a impressão que a gente tem é que essa devoção ao coração de Jesus esfriou bastante. Então, é bonito, de repente faça uma pesquisa hoje lá na internet e veja, por exemplo, as 12 promessas que nosso Senhor Jesus Cristo fez a Santa Margarida Maria Alacoque. É fácil. Você vai num site de busca e coloque as 12 promessas do coração de Jesus e, se for o caso, imprima. Coloque num lugar onde você possa olhar e ver como conseguir pôr em prática aquilo que o Senhor pede para nós alcançarmos as promessas que Ele nos faz. Queridos irmãos e irmãs, não se descuidem e não se deixem levar pelas ideologias, pelas promessas fáceis e por todos os erros que estão sendo largamente difundidos em nossos tempos. Mantenhamos o nosso olhar em Jesus, como nós vimos outro dia, refletindo sobre Jesus caminhando sobre as águas, Pedro que afunda e é salvo por Jesus. Mantenhamos o nosso olhar em Jesus, olhemos para o seu sagrado coração. Uma das coisas que pode ajudar muito é isso. Quem tem a imagem do coração de Jesus, contemple o coração de Jesus. E onde encontrar o coração de Jesus vivo? Na Sagrada Eucaristia. É impressionante essa relação que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, foi aparecendo de maneira muito clara que na Santíssima Eucaristia, naquela hóstia consagrada que o sacerdote ou o ministro coloca na sua mão ou na sua boca, na hora da Santa Comunhão, ali está o coração de Jesus, o coração eucarístico de Jesus. Jesus presente e vivo, não por nada, todos os milagres eucarísticos que são reconhecidos e amplamente divulgados, graças a Deus, nos tempos atuais, mostram que a hóstia que se transforma em carne é tecido de coração humano. Queridos irmãos e irmãs, nos esforcemos, né? Tem algo intrigante nesse evangelho que eu faço questão de falar antes de concluir. É quando Jesus diz: Alguns daqueles que aqui estão não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Aí alguém se pergunta: tem alguém daquela época vivo até hoje? Mas esse reino que o Senhor fala, queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo instaurou o seu reino de modo particular
no momento em que ele vence a morte e renova a vida. A partir daquele momento, quando ele reúne os seus apóstolos depois da ressurreição e começa a prepará-los para a grande missão da igreja, naquele momento já se faz presente o reino de Deus de uma maneira verdadeira e palpável no meio de nós. Nós fazemos parte desse reino quando nós aderimos a ele com a nossa vida de oração, com o nosso esforço de seguir os seus ensinamentos e com o desejo de corresponder a ele com uma vida cada vez mais digna, mais cristã, mais autêntica. A todos uma abençoada sexta-feira. Que Deus vos abençoe, Nossa Senhora vos proteja, que o Senhor derrame bênçãos e graças sobre vossas famílias. Lembrem de divulgar essa reflexão, lembrem de compartilhar com as pessoas que vocês conhecem. Façam a sua inscrição, peçam para que se inscrevam nesse canal, porque é muito importante que nós consigamos alcançar mais e mais pessoas para essa reflexão diária do Santo Evangelho. Que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, vos abençoe e vos guarde de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz.